Sejam bem-vindos, amigos da Sistec, a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando a todos informação com credibilidade. Vamos conferir juntos agora os destaques desta edição. Polícia de Meio Ambiente e Ministério Público fazem flagrante de desmate ilegal e identificam responsável em São Domingos das Dores. Pitbull ataca e fere ladrão gravemente no Triângulo Mineiro. Buraco engole homem que limpava a calçada em Viçosa, na Zona da Mata. Surto de dengue e chikungunya em Caratinga. Casos suspeitos já passam de 2.500. Prefeitura de Mutum decreta situação de calamidade pública por causa das chuvas. Poços de Caldas, Polícia Civil realiza operação contra a venda e fabricação de bebidas falsificadas. E veja também, secretário de Saúde de Minas diz que efeitos de vacina contra a dengue virão a médio e longo prazos e faz apelo à população para que ajude a combater o Aedes aegypti. Onde nós temos que evitar água parada e olhar as nossas casas, porque o mosquito é ali que se prolifera. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá pessoal, já estamos retornando com o TJS. Um golpista foi preso em Coronel Fabriciano por abrir conta bancária no nome de outra pessoa, usando documento de identidade fraudado. O homem de 61 anos conseguiu abrir a conta na Caixa Econômica Federal, sem que ninguém desconfiasse dele de imediato. No dia seguinte, porém, um exame mais apurado na documentação identificou a fraude. O idoso, que é morador de Uberlândia, acabou preso ao entrar na agência e confessou o golpe à polícia. Com ele foram recolhidos a identidade falsa e 2 telefones celulares. Em Caratinga, uma mulher também foi presa nesta quinta-feira por aplicar o mesmo golpe, como informamos em nossa edição anterior. Vamos falar agora de dengue. As vacinas para combater a doença já chegaram a Minas Gerais e deverão começar a ser aplicadas no público infantil nos próximos dias. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, os efeitos da imunização só serão alcançados a médio e longo prazos. E por isso, é preciso que todos sigam combatendo a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Minas Gerais recebeu hoje mais de 70 mil doses da vacina contra a dengue. Aí, de imediato, já iremos distribuir aos 22 municípios elencados pelo Ministério da Saúde para poder já iniciar a vacinação. É importante dizer que os critérios foram estabelecidos vinculados à incidência do último semestre do ano passado até o início deste ano, assim como o sorotipo 2, que tem que ser o prevalente nessas regiões. E por isso, estes 22 municípios receberão já as doses para 10 e 11 anos a primeira dose. E até o final do ano, as outras crianças e adolescentes de 12 a 14 anos também receberão as suas vacinas. Mas é importante lembrar que essa vacina é super importante para uma proteção a médio e longo prazo. Não serve para pensarmos no momento crítico que estamos vivendo. Então, por isso, vale lembrar. Cuidados com focos de mosquito. Cada um de nós temos que evitar água parada e olhar as nossas casas, porque o mosquito é ali que se prolifera. E nosso papel é aumentar ainda mais e melhorar o atendimento aos pacientes. Então, se você tem alguns sintomas como dor no corpo, febre, manchas pelo corpo, por favor, busque um atendimento médico ou no posto de saúde ou no pronto atendimento perto da sua casa, para que seja reconhecido o mais rápido possível e acompanhado. Estamos capacitando todos os municípios de Minas Gerais para que esse atendimento seja feito da melhor maneira e evitarmos mortes por uma doença que nos aflige há muito tempo. Então, precisamos continuar com os cuidados e deixar para que essa vacina faça seu efeito a longo prazo. E uma organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra a venda
e fabricação de bebidas falsificadas em Poços de Caldas, no sul de Minas. Policiais civis do estado de São Paulo e de Poços de Caldas encontraram uma grande quantidade de rótulos falsos e outros materiais na garagem deste prédio, na rua Tupinambás, na Vila Tone, em Poços de Caldas. Também foram apreendidas mais de 300 garrafas de bebidas diversas, falsificadas. A investigação descobriu em Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, uma fábrica de bebidas falsas. Os trabalhos foram acontecendo e os investigadores descobriram aqui em Poços de Caldas este depósito que era utilizado para armazenamento de embalagens, tampas, rótulos que eram utilizados posteriormente nessas garrafas de bebidas falsificadas. E aqui também os investigadores, com o apoio da Polícia Civil de Poços de Caldas, encontraram até selos falsos da Receita Federal. Um diácono, pessoa que presta serviços à igreja, no caso de uma representação evangélica, foi esfaqueado na porta do templo em que atua, no bairro Cir, em Governador Valadares, na noite desta quinta-feira. O agressor foi um jovem de 23 anos que repetia palavras sem nexo e parecia perturbado no momento do ataque. Após ser ferida na cabeça e nas costas, a vítima correu para dentro da igreja, sendo perseguida pelo rapaz, que acabou contido por fiéis. O diácono foi levado para um hospital, medicado e liberado. A mãe do autor do atentado, que foi preso, disse que o filho é agressivo e que certa vez a expulsou de casa. Além de uma faca, o jovem também carregava uma enxada. Ambos os objetos foram apreendidos. Olha, a Caixa Econômica Federal, publicou o edital de seu concurso público para o preenchimento de mais de 4.000 vagas em todo o país. Os cargos oferecidos são de nível médio e nível superior. Os salários desse esperado concurso da Caixa partem de R$ 3.762 e podem chegar a pouco mais de R$ 14.000. As vagas são para técnico bancário, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. As inscrições começam na próxima quinta-feira, 29, e vão até às 4 da tarde do dia 25 de março, devendo ser feitas no site da SESGRAN Rio, organizadora do certame. Para se inscrever é preciso pagar uma taxa de R$ 50 para os cargos de nível médio ou R$ 65 para os de nível superior. Na inscrição, o candidato deverá escolher o polo onde deseja trabalhar. Na prática, um polo representa uma área dentro de um estado, que compreende cidades com unidades da Caixa com vagas no concurso. Entretanto, não é possível escolher a cidade específica onde se deseja trabalhar. E veja a seguir. Prefeitura de Caratinga anuncia dia D de combate à dengue neste sábado. Olá, o TJS está de volta. E a vizinha Manhuaçu é mais uma cidade de Minas a decretar situação de emergência devido à grande incidência de casos suspeitos de dengue e chikungunya este ano. A medida deverá facilitar o combate às arboviroses no município, pois permite que sejam feitos gastos nesse sentido sem a necessidade de licitação. O município apresentava até a última quarta-feira 99 casos confirmados de dengue e 7 de chikungunya. Olha, e com a dengue não é bom brincar, né? Se os sintomas são fortes, o melhor a fazer é buscar ajuda médica, até para não cair no erro de ingerir medicamentos por conta própria, que podem até piorar a doença. Estar atento aos sintomas da dengue é essencial para garantir uma recuperação segura da doença. O ciclo da dengue dura normalmente 7 dias após o início dos sintomas. Depois de uma semana, a tendência é de que as dores e a febre diminuam. Caso o desconforto persista, é aconselhável procurar ajuda, porque a doença pode evoluir para casos mais graves. Alguns sintomas mais severos, mesmo a partir da fase inicial da doença, já indicam a necessidade de procurar um médico. Uma coisa é a pessoa ter uma indisposição, mas conseguir manter as suas atividades do dia a dia. Outra coisa é a pessoa que não sai da cama,
né, ou uma criança que está com uma irritabilidade muito além do habitual, ou uma pessoa idosa que está com um comportamento diferente do habitual também, que está mais quieto, mais rebaixado. Então, são sintomas que denotam ali uma intensidade maior do caso e que deve sim, que deve suscitar a busca de uma ajuda. A hidratação é uma das principais formas de tratamento para os sintomas da dengue. Não existe nenhum medicamento capaz de curar a doença, mas sim aqueles que te ajudam a superar os desconfortos. Mas é preciso ter atenção a quais remédios você vai usar. Alguns podem até piorar a situação. Outras medicações, até aquelas que são isentas de prescrição, podem ser perigosos para a dengue, como, por exemplo, o caso dos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios podem aumentar as chances de sangramento, que é uma das complicações da dengue. Os postos de saúde e laboratórios atualmente estão lotados de pessoas com suspeita de dengue. E um dado debatido nesses últimos dias chama a atenção. Cerca de metade das pessoas infectadas não tem sintomas. Ou seja, os dados que temos hoje representam apenas uma parcela das pessoas que estão com dengue. As arboviroses, dengue, zika, chikungunya, nem todo mundo que adquire o vírus, algum desses vírus, vai ter os sintomas da doença, tá? Então, mais ou menos assim, de cada 10 pessoas que adquirem o vírus da zika, só 2 pessoas é que vão ter os sintomas. Chikungunya é o contrário. De cada 10 pessoas que vão ter chikungunya, que vão ser infectadas por chikungunya, 8 vão ter os sintomas, né? Dengue é uma arbovirose que fica mais ou menos no meio, ali, mais ou menos, com bastantes variações, tá? Mas mais ou menos de cada 10 pessoas, 5 vão ter os sintomas. Existem diversas opções de testes disponíveis, inclusive em farmácias. A testagem também ajuda na apuração das estatísticas. Mas, de acordo com o infectologista ouvido pela nossa reportagem, não existe recomendação para testagem de assintomáticos. Mesmo que você tenha se curado da doença, continue se cuidando e prevenindo. Lembrando que existem 4 tipos de dengue e os 4 estão circulando no Brasil nesse exato momento. Então, o fato de uma pessoa já ter tido dengue faz com que ela tenha imunidade para aquele sorotipo, né, que ela contraiu naquele momento, mas não para os outros. E uma importante ofensiva contra a dengue será realizada em Caratinga, neste sábado 24. A ação será da Prefeitura. Os agentes de combate às endemias estarão nas ruas distribuindo panfletos educativos no sentido de conscientizar a população para que colabore com os esforços gerais no combate ao mosquito transmissor da doença e também da chikungunya e zika vírus, o Aedes aegypti. Segundo a Prefeitura, a panfletagem acontecerá em diferentes pontos da cidade, com orientações sobre como evitar a proliferação do mosquito, não deixando água parada em recipientes desprotegidos, eliminando assim possíveis criadouros, e informações sobre os sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti também serão divulgadas, para que todos se cuidem e se protejam melhor das enfermidades. Em relação ao Dia D de combate à dengue, a Prefeitura destacou ser a iniciativa muito importante para conscientizar os moradores e mobilizá-los no enfrentamento a essa grande ameaça à saúde pública, assinalando que a participação da coletividade é fundamental para manter a cidade livre do mosquito e garantir a saúde de todos. E vamos continuar falando de dengue. A Secretaria de Saúde de Caratinga atualizou nesta quinta-feira 22 os dados relativos às arboviroses no município. Segundo o órgão, 2.557 casos de dengue e chikungunya já foram notificados até esta data neste ano. Os 3 bairros com maior número de registros são Santa Cruz, 385, Aparecida, 370 e Esperança, 322. Mas todas as localidades do município apresentam notificações. Apesar dos casos suspeitos passarem de 2.500, apenas 35 casos de dengue e 28 de chikungunya foram oficialmente confirmados por exame laboratorial até agora. Os números das arboviroses do município podem ser maiores do que os divulgados oficialmente, tendo em vista
que nem todos os infectados procuram os serviços públicos de saúde. O município de Mutum, no Vale do Rio Doce, já se encontra em situação de calamidade pública e de emergência devido às chuvas. Decreto nesse sentido foi assinado pelo prefeito. Esta semana, a localidade chegou a registrar 200 milímetros de chuva em apenas 15 horas. As precipitações causaram queda de barreiras e danos em estradas rurais, dentre outros prejuízos. Na cidade, 12 pessoas estão desalojadas. As chuvas afetaram cerca de 5.000 pessoas no município, direta ou indiretamente. Pois é, falando aí em clima, né? Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região neste final de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana em Caratinga é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 e 29 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 e 30 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 29 graus. Veja a seguir: Polícia de Meio Ambiente e Ministério Público fazem flagrante de desmate ilegal e identificam o responsável em São Domingos das Dores. Um dono de terra de São Domingos das Dores foi autuado esta semana por desmate ilegal. Segundo informado, o homem mandou desmatar uma extensa área de vegetação nativa de grande porte, remanescente do bioma Mata Atlântica, na propriedade dele, na zona rural. O transgressor foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Militar e Ministério Público. O promotor Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, da comarca de Inhapim, a qual pertence São Domingos das Dores, acompanhou de perto a blitz. A ação conjunta com a Polícia Ambiental, muito efetiva, e verificamos a prática confirmada de crimes graves de desmatamento, principalmente na área do bioma de Mata Atlântica, especialmente danosa ao meio ambiente, espécies tanto de flora e fauna em risco de extinção. Então, as medidas serão tomadas de imediato para punição criminal, não só administrativa, mas criminal, de todos os responsáveis por esses atos de desmatamento. Nós continuaremos aí atuando aí, em conjunto com a PM Ambiental para reprimir a prática desses crimes aí contra o meio ambiente. O sargento da Polícia Militar de Meio Ambiente, Carlaile Alves Caetano, também atuou na operação que combateu o crime de desmatamento ilegal em São Domingos das Dores. Essa operação, que foi desenvolvida hoje, dia 22 de fevereiro, pela Polícia Militar de Meio Ambiente e a Promotoria de Justiça da comarca de Inhapim, ela tem como objetivo coibir e reprimir a prática de crimes ambientais, principalmente contra a flora, em municípios pertencentes à comarca de Inhapim. Durante a fiscalização, nós deparamos com uma área de desmate, aproximadamente 1,4 hectare, composta aí de vegetação em estágio bem avançado de regeneração. Foi realizado aí diligências com o intuito de identificar o proprietário do terreno, para verificar junto ao mesmo se foi retirado, junto aos órgãos ambientais, algum tipo de licença para intervenção. O proprietário foi localizado e alegou não possuir a licença para realizar a intervenção que ali foi constatada. Então, mediante essa informação do próprio proprietário do terreno, ele foi intimado a comparecer
à Polícia Ambiental, onde serão adotadas todas as medidas administrativas e criminais em decorrência aí dessa atividade que foi realizada. O Ministério Público e a Polícia Militar de Meio Ambiente anunciaram que prosseguirão com as fiscalizações e autuações relativas a desmates ilegais em Inhapim e região. Um ladrão quase foi morto esta semana por um pitbull ao tentar furtar em uma chácara em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O cachorro atacou o homem de 49 anos e o comparsa dele logo após os dois terem pulado o muro da chácara. Um dos criminosos conseguiu fugir, mas o outro acabou sendo alcançado pelo cão. O dono da propriedade correu para o local dos fatos e encontrou o ladrão totalmente dominado pelo animal. Ele teve dificuldades para retirar o cachorro de cima da vítima. A polícia militar foi chamada e o homem atacado, socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com uma das mãos decepada e dilaceração nas canelas e tornozelos. Ele precisou ter o antebraço amputado. O sujeito já possuía antecedentes criminais por furto, ameaça e roubo. E o menor foi apreendido na madrugada desta sexta-feira em Lajinha, localidade da Zona da Mata, após fazer disparos de arma de fogo em via pública. Segundo informado, ele teria entrado em surto devido ao uso de drogas. O menor, que já possuía passagens pela polícia, teria efetuado entre 10 e 15 disparos na região central da cidade. Ele foi contido por policiais militares e conduzido à delegacia de polícia civil após ter sido medicado. A arma que ele usou, uma pistola calibre 380, também foi apreendida, assim como munições. O homem que realizava a limpeza de sua calçada acabou sendo engolido por um buraco que se abriu no solo em Viçosa, região da Zona da Mata Mineira. O acidente foi nesta quinta-feira, na área central da cidade. Segundo informado, a vítima foi surpreendida com o repentino desmoronamento do piso. Não se sabe ainda o que teria provocado a formação da cratera de 10 metros de profundidade. Suspeita-se que tenha sido pelo deslocamento de uma tubulação debaixo da terra. O indivíduo que caiu no buraco, de 52 anos, foi resgatado por bombeiros militares que usaram na tarefa uma escada e cordas. Ele sofreu apenas escoriações. Até onde pode chegar o descompromisso das pessoas? Esta cena, flagrada em Caratinga na tarde desta sexta-feira, por um internauta, entrega a resposta. 2 carrinhos de supermercado descansam abandonados bem ao lado do ponto de ônibus existente na rua Dona Julica. Os carrinhos foram trazidos de um estabelecimento localizado a cerca de 300 metros do local. E ali talvez estejam até agora. Dá para acreditar? Obrigado a você mais uma vez pela companhia. Nós voltamos no próximo TJS. Um abraço a todos, bom final de semana e até lá.